Pessoal, hoje eu vim falar sobre um assunto triste, que é a perda da nossa atriz coreana de 24 anos, Kim Seron. Ela que é atriz desde criança, né, já fez aí diversos doramas, diversos filmes, e infelizmente hoje ela foi encontrada morta no seu apartamento. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e eu vim falar aqui da Quiceron, né? Temos aqui uma matéria do The Korea Herald que fala o seguinte: a atriz, né, Kim Seron, de 24 anos, foi encontrada morta. Ela foi encontrada morta em sua casa, em Sondong, Seul, né? Conforme informou a polícia no domingo, lá no caso, mais avançado do que aqui, né? Então, ela teria sido encontrada, o corpo dela foi encontrado por uma amiga, né, que foi na casa dela, e ela acabou chamando a polícia por volta das 4h50 da tarde de domingo, né? A polícia está investigando a causa da morte, mas disse que não descobriu nenhum sinal de arrombamento até o momento dessa publicação. Eu cheguei a ver também em outros sites que a polícia, né, quando informou sobre a morte da atriz, falou que não havia nenhum sinal de crime, né? Não havia nenhum sinal ali de assassinato, no caso, né? A atriz, ela nasceu em 2000, ficou conhecida aí como uma atriz mirim desde de 2009, né? Ela ficou famosa pelo filme de 2010, O Homem de Lugar Nenhum, e no suspense de 2012, O Vizinho. E a série da Netflix, Bloodhounds, que foi lançada em 2023, foi o seu último trabalho. Tem até uma foto dela aqui nesse filme de 2010, né? O Homem de Lugar Nenhum. E o que aconteceu, né? No caso aqui em Seron, ela já esteve envolvida em algumas polêmicas, né? Então eu vou tentar aqui dar uma recapitulada, uma relembrada nessas polêmicas. Essa matéria que foi divulgada dia 13 de novembro do ano passado estava confirmando que ela ia retornar a alguns novos trabalhos aí, depois de um hiato na carreira. E por que teve esse hiato na carreira? Era sobre isso que eu queria falar, né? Ela estava aí afastada do mundo do entretenimento, porque ela foi condenada por dirigir embriagada e foi multada em 20 milhões de wons coreanos. Isso lá em 2022. Então a atriz interrompeu todas as atividades profissionais após esse incidente. Ela só ficou ali em Bloodhounds porque foi o último trabalho que ela tinha feito até então. Ela já tinha gravado as suas cenas. O que foi feito para não prejudicar a imagem do dorama na época foi, de fato, diminuir a aparição dela em algumas cenas, né? Ela teria mais tempo de tela e eles colocaram ela com o menor tempo de tela possível para não prejudicar ali a trama, a equipe e os atores que estavam envolvidos ali naquele dorama, para que a imagem do dorama não fosse afetado por conta dessa polêmica que ela estava sofrendo, né? Então, assim, realmente é uma atriz mirim que estava sofrendo nos últimos tempos, né? Ela apareceu pela última vez no sucesso de 2021, The Great Shaman Godashin, que ela fez lá com Nan Da-hyun. Ela, inclusive, estava confirmada para aparecer na segunda temporada desse dorama, né? Vai ter uma segunda temporada e agora vão ter que substituir a atriz ou mudar a história. Não sei como é que vai ficar essa situação, tá? E ela também teve aqui a participação em Bloodhounds, como eu falei, que foi lançada em 2023. Por causa da sua polêmica, a maioria das suas cenas foram editadas, é o que eu falei, né? Eles colocaram o mínimo possível de tempo para ela. E aí, falando um pouco aqui da carreira dela, desde que ela estreou, ela participou ali de obras como Mirror of the Witch, Glamorous Temptation, High School of On, The Queen's Classroom, Can You Hear My Heart, e dos filmes Ordinary People, Snowy Road, Manhole e The Man From Nowhere, que é o Homem de Lugar Nenhum, que eu já tinha falado antes, né? Eu não sei se esse filme Guitar Man, que ela ia fazer, não sei se ela chegou a filmar, não sei se ela chegou a gravar as cenas, só sei que seria ali uma coisa mais musical mesmo, né? Tanto que o nome do filme é Guitar Man. Ela junto com esse ator aqui iam contar a história de uma banda underground chamada Volcano. E ela ia. E acho que ela ia ser vocalista, né? E ele ia ser guitarrista da banda, algo assim. O filme estava previsto. Não, o filme foi filmado. O filme foi filmado em abril desse ano, ou seja, foi filmado em abril de 2024 e tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2025. Será que teríamos aí, então, uma estreia póstuma de Kim Seron?
De repente vai ter, hein. Então, assim, eu acho que esse filme aqui, então, ok, né, acredito que vai dar pra estrear aí depois do falecimento dela, mas infelizmente a segunda temporada de The Great Shaman Gadushin tá comprometida aí por causa desse falecimento, né. A gente olhando o perfil dela aqui numa Drama List, a gente vê que de fato ela estava confirmada pra segunda temporada, o que vai ter que mudar aí. Houve aí uma mudança de rota aí no meio do caminho. E ela também estava confirmada para um filme chamado Everyday We, que também não sei como é que tá a situação desse filme, né? Também tá sem data de estreia aqui. Esse filme tinha a seguinte sinopse: descreve o crescimento que alguém experimenta em seus anos escolares brilhantes e frescos, por meio de amizades verdadeiras e da excitação de um primeiro amor. E é baseado num webtoon, né? Então ela estaria aqui interpretando junto com esse elenco aqui, né? Inclusive com o Lee Chae-min, que é um ótimo ator, né? Então, assim, gente, vai comprometer aí com certeza essa produção, né? E eu não sei nem em que pé que tá isso aqui, se já foi filmado ou não. Né? Então, assim, realmente ela tava voltando, né? Eu acho que ela só fez ali Bloodhounds, aí ficou esse tempão parada e ela ia dar continuidade aí à sua carreira. Acredito que esse ano, né, ia ter essa retomada aí. Então, eu acho difícil até de especular que seria o fato dela ter tirado a própria vida, tá? Porque muita gente já tá especulando que seja isso. Mas, assim, se ela passou por tudo isso e ela não tentou nada, né, não fez nada, e ela ia retornar agora esse ano, então eu acho que não faz muito sentido ela ter tirado a própria vida agora, nesse momento de retorno ainda, de retomada da carreira. Mas também ela esteve envolvida numa outra polêmica muito séria no passado, não sei se vocês se recordam, mas eu vou relembrar aqui. Quando o dorama Rainha das Lágrimas estava em lançamento, né, semanalmente, e o Kim So-hyun estava ali na mídia o tempo todo, apareceu esses rumores de namoro entre os dois por conta dessa foto aqui que foi postada pela Kim Seron, tá? Dele com ela, com os rostinhos coladinhos assim. Então, o que foi falado na época, né? Causou um rebuliço ali nas redes sociais, depois que ela compartilhou esses stories ao lado do Kim So-hyun. E, embora a foto tenha sido rapidamente excluída, foi o suficiente para começar aí o boato de namoro entre os dois. Então, ela ainda estava em ato naquela época. Eu lembro muito bem que as agências dos dois atores negaram namoro, disseram somente que eles eram amigos e que a foto tinha sido postada de forma errada, aquela coisa toda. E aí, no caso, as fãs na época, né, que tava ali bem alta, o Rainha das Lágrimas, as fãs do Kim So-hyun, começaram a cancelar a garota, começaram a jogar hate na garota, por conta disso, que, você tá querendo se aproveitar, surfar na onda da fama dele, postando essa foto logo agora, querendo gerar polêmica agora em cima dele, aquela coisa toda. E sendo que, coitado do Kim So-hyun, né, acabou entrando de gaiato nesse navio, né? Porque por mais que eles fossem amigos na época, e eles só tiraram essa foto de uma forma bem normal, não tinha nada a ver com namoro nem nada, acabou ali tendo a sua imagem um pouco arranhada, um pouco porque não foi confirmado o namoro de fato, né, mas ficou um pouquinho arranhada ali naquele momento. Então, assim, gente, ela já tinha passado por aquela coisa de dirigir embriagada, aí depois passou por essa polêmica com Kim So-hyun, então aconteceram muitas coisas nesse meio tempo, desde o Bloodhounds pra cá, né, e ela realmente não está na segunda temporada de Bloodhounds, porque a segunda temporada de Bloodhounds vai estrear em breve, e ela não tá, não tinha sido confirmada mesmo nessa segunda temporada. Então, assim, gente, infelizmente, boatos sobre ela ter tirado a própria vida vai acontecer, eu acho que é inevitável. Toda vez que falece um artista asiático, seja coreano, seja japonês, seja tailandês, todo mundo já começa a falar que é isso, sendo que a gente não deve ficar espalhando fake news, a gente não deve ficar alimentando notícias falsas por aí, né, gente? Então, por favor, antes de vocês começarem a jogar hate em cima dos atores, a falar coisas que não devem, investiguem primeiro, né? Tenta minimamente dar uma pesquisada na internet, ver se realmente aconteceu aquilo ou não, antes de começar a espalhar essas notícias falsas, né? A gente sabe que essas notícias ruins ficarem circulando na mídia afeta diretamente na carreira dos artistas, e eles acabam ficando aí sem trabalho durante muito tempo, com a imagem arranhada durante muito tempo, às vezes por conta de fake news, às vezes nem é verdade, né? E esses artistas têm aí as suas carreiras destruídas por causa de
fã que tá espalhando notícia falsa aí, sem saber o que tá fazendo, sem saber o que tá falando. Isso é muito ruim, né? Então, assim, eu lamento muito, né? Eu não assisti muitos trabalhos com ela, eu assisti Bloodhounds, eu adoro Bloodhounds. Bloodhounds é um dorama muito bom, um dorama de ação que eu super recomendo, né? E assim, eu não vi muitos trabalhos dela, mas assim, pelo Bloodhounds, pelo pouco tempo de tela que ela teve, já dava pra perceber que ela era uma ótima atriz, tava ali super dedicada a um papel não muito corriqueiro para uma mulher, que é para pegar um papel de mulher mais porradeira, de uma mulher mais forte, que não tá ali numa história de romance, que é o que a gente tá mais acostumado a ver as mulheres fazer, né? Mas assim, graças a Deus as mulheres estão aí mais girl power mesmo, fazendo cada vez mais esses doramas aí de ação, fazendo cenas de luta e essa coisa toda. E ela tava muito bem nessas cenas de ação no Bloodhounds, né? Eu tava torcendo, já sabia dessa história de que ela tinha dirigido bêbada, aquela coisa toda, e eu tava torcendo para que ela retomasse a carreira e voltasse a ter sucesso. Mas infelizmente aconteceu isso daí que a gente está noticiando hoje, infelizmente, né? E o meu pesar para a família, meu pesar para os amigos próximos e também para os fãs aí da Kim Seron que estavam super empolgados com o seu retorno ao mundo do entretenimento. Então, gente, qualquer outra notícia aí no mundo asiático, eu volto aqui para conversar com vocês. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual trabalho da Kim Seron você assistiu, se você gostava dela, acompanhava a carreira dela, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.